E aqui estamos nós com o Júlio Viana, biólogo especializado numa coisa que todo mundo tem um pouco de pavor, que se chama piolho. Júlio, fala um pouquinho sobre você, por favor. Então, Fátima Mesquita, muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês, trocando um pouquinho de experiência, né, e aprendendo sempre. Júlio Viana Barbosa, como você já falou, sou biólogo, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, trabalho no Laboratório de Educação, Ambiente e Saúde. Eu trabalho com endo e ectoparasitos. O que é isso, né? Nome, nossa, que coisa! Que nome feio, que Que nome isso? feio! Eu adoro! Endoparasitos são parasitos internos, né? E ectoparasitos são parasitos externos, como, por exemplo, aí nós temos a praga que é milenar, que vive conosco aí desde uma época muito antes de Cristo. Não vamos falar, embora não seja um dado científico, mas é importante trazer isso para a população, né? Ela está descrita como uma das 10 pragas do Egito, a pediculose. Está lá na Bíblia, né? No Êxodo, capítulo lá no Moisés, que fala sobre as pragas. E uma das 10 é exatamente o piolho. Isso para que possamos ter uma ideia de como o piolho é milenar. Quer dizer, então, o piolho e o ser humano, eles andam meio que de braços dados aí há centenas de anos, milhares. Isso, exatamente isso. Nós não somos amigos, né? Não são amigos, não são amigos. Isso é importantíssimo que você está dizendo, né? Pois é, está andando junto. Na verdade, o piolho, ele é meio um caroneiro, né? Ele pega uma carona na gente, não é não? Sim, como é que é isso, Júlio? Sim, exatamente, né? É importante deixar claro também que vamos falar de piolho um tempinho agora aqui. E vai dar uma vontade enorme de coçar a cabeça, né? Isso é psicológico, né? Nós vamos falar de 3 tipos de piolho. O piolho da cabeça, que ele tem um nome científico, pedículos humanos, capit ou capite. O piolho do corpo, que é pedículos humanos, e o piolho da região pubiana, que também temos, que é o Pithyrus pubis. Tem nome vulgar. O piolho da cabeça é piolho. O piolho do corpo é chamado de, acredita, muquirana. Então, quando você chama o indivíduo, você é muquirana. Bem, na minha época era assim, né? O indivíduo é muquirana. Na verdade, nós estávamos chamando o indivíduo de piolho do corpo, né? E o piolho da região do pubiana é chamado de chato. Então, mas desses 3, Júlio, desses 3, qual que é o mais comum? Então, o mais comum é o piolho da cabeça, tá certo? Posso perguntar aqui, quem ainda não teve piolho? Sabe? Agora, é engraçado, Fátima, que é um conceito equivocado, né? Porque a pediculose, de uma forma totalmente equivocada mesmo, ainda está associada a quê? A baixa renda, a promiscuidade, a gênero, a raça. Isso não existe. Lá atrás existiu sim, como você pontuou muito bem. O piolho nos acompanha muito. Nós estamos fazendo um estudo sobre a pediculose. Eu tenho aqui um pente fino de madeira, que uma colega pesquisadora viajou e trouxe isso da Hungria. Para você ver que a pediculose, ela não só está no Brasil, ela está em todo o mundo. E nós estamos orientando uma tese de doutorado para fazer exatamente isso. Essa história da pediculose, ela vem lá do homem da caverna. Você vê interessante em alguns desenhos na caverna, né? Você vê algo que você pode identificar que é semelhante um cuidar do outro, percebe? Então é uma praga milenar. E hoje nós não conseguimos acabar. E qual o mais comum? É o piolho da cabeça. Tá, quando a gente pensa nisso, nessa viagem aí, quer dizer, é uma viagem. O piolho está no mundo todo. Sim. O piolho sempre existiu. O piolho não pede para ver a conta do banco de ninguém, certo?
O piolho não Certíssimo. quer saber cor de pele, cor de cabelo, os cabelos é liso, é enrolado, tá limpo, tá sujo. O piolho quer é beber sangue na sua cabeça, não é isso? Isso, perfeito. A alimentação dele é exclusiva sangue, ele é hematófago. O que que é isso? Hemato-sangue, fago-alimento, se alimenta de sangue. Todas as fases de desenvolvimento, com exceção de uma. Qual é? Hum. A lêndia, o ovo. É ali que está a grande, entre aspas, sacada, digamos assim, que a fêmea utiliza para manter a espécie até hoje aqui existente. Então, a ninfa, são 3 estágios de desenvolvimento. Ninfa de primeiro estágio é como se fosse o bebezinho que acabou de nascer. Ninfa de segundo estágio, o adolescente. Ninfa de terceiro estágio, já passando para a fase de adulto, e depois adulto, macho e fêmea. Todas as 3 fases, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 e adulto, macho e fêmea, realizam hematofagia, chupam o nosso sangue. Todos eles estão tomando suquinho de Todos. sangue. Exatamente isso. Ok. E leva um quadro qual? De anemia. E é comum na criança você encontrar isso, extremamente comum. A pediculose, ela sempre existiu. Não, você, mas tem menos. Não, não tem menos. Na época do Covid, você não encontrava assim porque você estava em casa. Percebe? Então, onde estava o piolho? Em casa. Quando você vai para a escola, o que você faz? Você concentra uma grande quantidade de alunos num espaço pequeno. Então, se eu tenho piolho, ele vai passar para você. Importante isso. Se eu tenho piolho, ele não vai pular da minha cabeça para a sua. Grande questão. Quer Sabe? dizer, se eu estiver aqui do lado do meu colega, ele Isto. não pula, ele não é uma pulga. Não, nossa, muito bem. Boa analogia. Ele não é pulga. A pulga pula, o piolho não. Piolho só E anda. o piolho só anda, ele escala em você. E uma outra coisa que você pontuou também, é importante dizer que ele é um inseto. Sim, ele é um inseto. Mas ele não voa, ele não tem asas para voar. E isso é um equívoco total que você encontra nas Júlio, escolas. Diga. mas, por exemplo, eu emprestei, veio uma colega aqui, dormiu aqui em casa e tal, não sei o que, estava Isto. frio, eu emprestei para ela uma meia. Isto. O piolho pode subir de uma meia e vir para minha cabeça? Pode. Antigamente nós tínhamos 3 tipos de. Antigamente não, nós temos 3 tipos de piolho, como falei para você. E era bem definido, interessante isso, a tua pergunta, Fátima. O que acontece? O piolho da cabeça, ele ficava restrito à cabeça, ele não saía dali. O piolho do corpo, ele ficava restrito ao corpo, também não saía, ficava se locomovendo. E o piolho da região pubiana, também na região pubiana. Só que hoje isso acabou. O piolho da cabeça pode estar na região pubiana, como o piolho da região pubiana pode estar na cabeça. E olha só, isso é importantíssimo. Deixar isso claro para os pais, nas escolas. Existem situações que pode acontecer do piolho da região pubiana, que é o Pithyrus pubis, que ele fica mais restrito ali, você encontrar lêndias presas às sobrancelhas, aos cílios. Uau, 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 sim, senhorita. E sabe Agora o é que o isso pode seguinte. significar? O Hum, que isso pode significar? Pode significar um abuso, percebe? é isso que eu ia Então, perguntar. exatamente isso. Então, Hum, Júlio, o piolho da cabeça, ele pode estar no corpo? Pode. Agora, importantíssimo também, o piolho, ele pode matar um indivíduo, como hum. foi o causador, Fátima Mesquita, de 12 mil soldados que morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Caramba, conta essa história aí, que loucura. Pois é, e não vamos longe, não. Agora, recente, nós temos caso de uma criança de 12 anos no México que foi a óbito pela presença do piolho. Por que isso?
O piolho do corpo, e é interessante isso, e a gente tem que estar muito atento, e nós estamos, que trabalhamos com pesquisa, né? Ele transmite uma bactéria, a Rickettsia é o nome científico dela, tá certo? Rickettsia provazek. Como é que ele faz isso? Ele tem uma bactéria, ele, para chupar o teu sangue, lembra? Macho, fêmea, as ninfas de primeiro, segundo e terceiro estágio. Eles têm uma estratégia que é extremamente fabulosa. Na verdade, todos os hematófagos, todos os artrópodos, todos os insetos que realizam hematofagia, eles fazem o seguinte: eu sou um piolho, estou passeando na sua cabeça, no seu corpo, e vou procurar um vaso sanguíneo, né? Tá. Encontrando o vaso sanguíneo, eu paro ali, é mais ou menos assim, tá? Vou fazer uma analogia. Eu jogo minha saliva, eu jogo a saliva. Na saliva, o que tem na minha saliva? Coisas que são fundamentais para a minha sobrevivência. Um anticoagulante, olha que fantástico, Fátima. Anticoagulante, que não vai deixar o teu sangue coagular no meu abdômen, percebe? Não vai ficar duro o sangue, senão eu vou morrer. E tem também um anestésico, olha só como esses parasitos oferecem condições para nós que trabalhamos com pesquisa. Tem um anestésico que não deixa você sentir a dor quando eu for introduzir meu aparelho bucal. É como se fosse uma agulha bem fininha enfiando no teu couro cabeludo e chupa o teu sangue. Aí você vai falar, Júlio, pera um instantinho, tá estranha essa história, porque eu sinto e coço. Sim, você sente e coça, mas eu já não estou ali. Eu já saí há muito tempo. O que dá coceira? Exatamente, excelente pergunta. Sabe o que é? Essa reação imunológica causada por essas duas enzimas, o anticoagulante e o anestésico. E aí você coça e coça muito. Então, não é a movimentação dele, não é... Não, tá. Pode ser no corpo, mas na cabeça não é. E quando você coça, outra coisa que é importante, eu abro ferida na cabeça. E quando eu abro ferida, é como se eu abrisse a minha porta e entra quem quiser. Quem vai chegar ali? As bactérias. Aí eu vou ter infecção oportunista. Mas olha só, ainda não respondi a você como ele transmite essa doença. Respondi. Como é que ele faz então? Ele chupa o teu sangue, o abdômen dele dilata, ou dela, dilatando, ele defeca. Ele faz um cocôzinho na nossa cabeça. Quando ele defeca, eu falo para as crianças, o piolho faz xixi na nossa cabeça, faz cocô, ele casa na nossa cabeça e não convida ninguém. E aí você coça, você vai levar para o local dessa picada as fezes que contêm a bactéria. A bactéria penetra, infelizmente, 72 horas, se não for identificado, a pessoa vai a óbito. Nós não temos, no Brasil, casos de tifo exantemático descritos e encontrados. É importante dizer isso. Isso não... eu estou tranquilo. Não. Foi agora descrito nessa criança de 12 anos que foi a óbito. Os médicos encontraram grande quantidade de piolho. E aí nós temos o tráfico. As pessoas saem daqui, vai para outros países, vêm de outros países, entra aqui. E como é que nós estamos isso? É ficarmos atentos, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui um pouco, rebobinar aqui um pouco. Normalmente, a gente pensa no piolho, assim, como uma coisa chata, não é assim? Sim. É chato, é nojento, né? Assim, chegou a criança em casa, está coçando, você vai olhar, está com piolho. Ai, que nojo, que chatice, agora vai dar um trabalho e tal. Mas ninguém pensa assim, pode morrer. Ninguém pensa, vai ficar doente. Ou um caso desse é porque ninguém tratou, ninguém acabou com aquele piolho, e aí ficou uma multidão de piolho, é isso, Júlio? É isso, exatamente isso, Fátima, exatamente isso. O que acontece? Você geralmente, nossa, você tocou num ponto nefrálgico. Geralmente, os pais não levam os filhos às clínicas, ao dermatologista, porque ele tem piolho. Ele resolve isso em casa. E por quê? É simples. Porque, como eu disse na nossa conversa no início, pediculose está associada a baixa renda, promiscuidade e falta de higiene. Então, se eu tenho piolho, você vai pensar o seguinte, meu filho tem piolho, o Júlio não trata do filho dele.
Tá vendo? Não dá banho, não tem higiene. Não, lê do engano. Piolho gosta de cabeça limpinha. Quem trouxe piolho? A família real trouxe para o Brasil. Com certeza. Quando você vê Carlota Joaquina com aquele turbante, olha que interessante a história. Porque ela estava raspada, tinha produto na cabeça. E aí, quando chegou na Bahia, as baianas viram aquilo, turbante, pensou que fosse moda na Europa. E utiliza o turbante até hoje. Na verdade, elas estavam protegidas de piolho. O historiador sabe disso. Muito bem. Então, independente disso, né, da classe. Muito bem. O que acontece? O piolho vai encontrar um macho e encontra a fêmea, tá certo? Isso é o piolho da cabeça, do corpo e da região pubiana. Encontrou. Se eles já fizeram hematofagia, já estão satisfeitos de sangue, já comeram, já chuparam o sangue, o macho vai copular com a fêmea. De barriguinha cheia, olha. De barriguinha cheia. Copulou com a fêmea 3, 4 horas após a fêmea ter realizado a hematofagia, ela já está pronta para colocar ovos. Que isso? É papum. Papum. É muito rápido. O que é isso? Ovo é igual a lêndia. Um ovo é igual a uma lêndia. Quantos piolinhos vai sair lá de dentro? Somente um no espaço de uma semana. Quantos ela pode colocar por dia? Cerca de 8, 10 ovos por dia. Meu Deus do céu. Agora, quer ver mais? Quantos dias ela vive? 30. Multiplica isso, quanto você tem uma fêmea colocando? Cerca de 250, 300 ovinhos. Caramba, é ovo pra caramba. Então, é isso. Aí, o que acontece? Como quer dizer que de dois piolhos, você pode chegar a ter aí uns 250 ou mais, né? Porque aí os outros também estão desenvolvendo e fazendo as coisas deles lá. Então, quer dizer, é muito rápido. Muito rápido. A literatura científica diz, você para ser considerada pediculose, né? Você tem que ter 6 lêndias e mais de 6 piolhos. Eu digo que você precisa ter um casal só. Um casal. Tem o macho e fêmea que vai reproduzir rapidamente, aqueles vão nascer. É por isso. Quer dizer, se chegou em mim, eu toquei um negócio, cabelo grande, beleza. Aí eu queria prender, não tinha, pedi para minha colega, que tem um monte, ela pegou uma lá da bolsinha dela, eu botei e tal. Tem que vir 2, tem que vir um macho e uma fêmea. Se vier um só, ele morre. Depende. Se vier um só, e se por falta de sorte sua, você fêmea? Pegou exatamente isso. Se você pegou uma fêmea grávida, complicou. Ela pode armazenar no seu útero, sabe quantos ovinhos? Até 3 lêndias. Então ela vai colocar 3 piolinhos. Parece um filme de terror. É claro, evidente. Dava para fazer um filme de terror. Dá para fazer excelentes histórias. É claro, evidente que também pode morrer, coisa e tal. Mas percebe como é a biologia? E você tocou no ponto também importante. Afinal, se o piolho não voa, se o piolho não pula, como é que eu pego o piolho? Simples. Eu estou com boné. Estou com boné, eu tenho piolho. Eu chego para um amiguinho e empresto meu boné para ele. Complicou. Os piolinhos vão no boné. Cabeça nova, nossa, sangue novo, que beleza. Se eu tenho piolho, tenho um cabelo comprido, uso o prendedor de cabelo e empresto para você, como foi o exemplo que você citou, o piolho vai naquele prendedor. Se eu tenho piolho, estou penteando extremamente comum entre as meninas nas escolas, as escovas compartilhando o passo. Então, como é que eu pego o piolho? Compartilhando os objetos de uso pessoal. Aí eu tenho uma pergunta para adulto. Que é o mototáxi. Isso, nossa. Foi lá, perfeito. Você foi exatamente no ponto. Seríssimo. Como é que é isso? Eles estão ajudando a disseminação da pediculose. Eu peguei o capacete, coloquei na minha cabeça, eu tenho piolho. Se eu não uso aquela touquinha, né? E aí vai uma solicitação aos trabalhadores de mototáxi, né, que usem, distribuam aquela touquinha, né? Outra que as pessoas que utilizam esse meio de transporte têm a sua própria touquinha. Ou o seu próprio capacete. Ou o seu... Perfeito. Ou o seu próprio usando capacete. Todo dia, é o mínimo. Concorda? É o mínimo.
Percebe? Então, olha só, Fátima. Até agora nós estamos falando do quê? Trabalhos educacionais. É simples. É simples. É trabalho educacional, passar o pente fino, medidas preventivas. Então, como você falou, aglomerou, vai espalhar boom da pediculose, que é o retorno às aulas. Outra coisa, Fátima, você permita-me essa fala, é chamar a atenção dos pais. Não joguem nenhum produto na cabeça do seu filho ou da sua filha. Peraí, nós vamos chegar nesse negócio. Eu Então quero tá bom. só fazer uma Vamos revisão. lá. Peraí. Diga. Primeiro passo, prevenir. Isto. Né? Primeiro passo. E Então, como é que eu previno? Não compartilhando os objetos de uso pessoais e usando o pente fino diariamente no banho. Não criamos esse hábito de escovar os dentes todos os dias? Tá. Deixa um pente fino no banho. Passou o pente fino no banho, caiu o piolho, chega para o responsável e pede para olhar e retirar a lêndia de forma mecânica. Acabou. Ele não vai desenvolver. Só Tá. isso. Aí eu tenho uma coisa. A lembrança que eu tenho de pente fino. Sim. A lembrança que eu tenho de pente fino é que doía. Então, procede, claro, sim, procede, só fala. Nós não vamos enfiar o pente fino e puxar. Tem o pente fino de plástico, tá certo? E tem o pente fino de ferro, que a ponta dele é mais boleada, tá certo? Não é Uma muito bolinha na puxado. ponta. É como se fosse uma bolinha, a terminação dele. Esse pente fino, todos eles retiram, mas esse pente fino de ferro, por ele ser mais resistente, ele não abre os dentes, digamos assim, percebe? O de plástico ele acaba abrindo os dentes. Então, o pente fino de ferro, ele, ao passar no cabelo, no fio do cabelo, ele vai retirar os adultos, machos e fêmeas, e vai retirar também, sabe o quê? A lêndia. Então é o seguinte, entre o pente fino, porque eu, pensando na dor, que é uma lembrança, né? Assim, Sim, sim. eu ia pensar o seguinte, eu vou comprar o de plástico, que vai doer menos do que o de ferro. Mas você está dizendo que o de ferro é muito melhor. Ele é mais eficiente no É que diz mais respeito eficiente. para retirar. Porque, olha só, e detalhe, o pente fino de plástico não convém toda a família usar. O de ferro eu posso usar. Eu usei, fervo, lavei e passo para uma outra pessoa. Você Passo para ferve outra. depois de usar. É melhor. É melhor, Tá. para evitar passar aqui e passar lá, senão você também vai ajudar a espalhar a pediculose na família ali. E detalhe, Tá. não é só criança não, tá? Adulto Tá. também pode ter piolho. É verdade, verdade, verdade. Aí, uma outra coisa que eu fico pensando é o seguinte: uma vez, por exemplo, um gatinho muito branco de uma senhora, eu fui entrevistá-la, e aí o gatinho, assim, deitou no meu colo, e eu comecei a ver aquelas pulgas andando e tal. E aí a pulga, você tem que tirar e dar um cleque nela, você tem que amassar a bicha, sei lá, pelo menos era isso que eu tinha na minha cabeça. Quando eu tiro um piolho, quer dizer, passei lá o pente fino. Eu vou enxergar esse piolho no pente fino? Sim, vai. Então, Vai. agora o que eu faço com ele, Júlio? Então, vamos lá. Qual é a nossa recomendação? Vou passar o pente fino no meu filho, na minha filha, coloco ele sentadinho, fazer um trabalho, um projeto cafuné. É aproximar os pais, nós não temos mais tempo. Nós saímos de casa 5 da manhã, voltamos 11, meia-noite, quem sabe, né? A trabalho. Então, final de semana eu vou passar o pente fino. Aí coloco um pano aqui atrás, as costas, né? O ombro, pano branco de preferência. Estou passando o pente fino, o piolho está caindo ali. E eu daqui, eu coloco onde? Eu posso, isso para os pais, não para as crianças. Né? Eu posso colocar uma vasilha com álcool ou água e vinagre. Coloquei ali, passei e vou continuar passando. Perfeito. Os piolhos que ali caíram, eu coloco no álcool e manda para nós aqui na Fiocruz que nós precisamos de piolho vivo ou morto. É verdade para os nossos estudos. Mas se Isso você é bom não. saber, isso é bom saber. É bom saber. Se você Vivo ou não. morto? Procura-se Vivo ou vivo morto. ou morto. Pois procura-se vivo ou morto. Então, você pode colocar no vinagre com a água, porque ele vai morrer ali. Tá. Importante você foi naquele ponto sempre nefrálgico. Eu não devo matar o piolho entre os dedos aqui na unha, como você falou da pulga, tá certo? E por que não?
Simples. Lembra que eu falei da bactéria? Se eu faço isso aqui, eu ouvi outro dia, certa vez, de um pai, o senhor não sabe o prazer que dá esse barulhinho. Eu falei, senhor, existem outras coisas que dá prazer também, mas isso não faça, sabe por quê? Porque você pode ter uma ferida qualquer, ou então, retirando cutícula, fica ali uma abertura. Uhum. Quando você mata, o sangue dele pode entrar em contato por ali. As fezes dele podem entrar em contato e você inadvertidamente se contaminar. Então, retira sem matar. E além de, o que eu faço? A mesma coisa. É a mesma coisa. Nós utilizamos a receita da vovó, que acredito que mais à frente nós falaremos Sim, sobre nós vamos isso, falar dessa entendeu? receita. Essa receita é importantíssima, importantíssima. Agora, mas antes ainda disso, o que você acha que é, é o quê? Porque o que eu vejo assim, não Claro. para. São pequenas ondas, mas tem Isso. alguma coisa a ver com frio, calor, sei lá, Ok. umidade? Tem alguma relação com alguma coisa assim? Ou é o ano Boa inteiro? pergunta, bom posicionamento, boa questão. É o ano inteiro, o ano inteiro. O que acontece? No frio agora, o piolho para nascer, a fêmea coloca o ovinho presos ao fio do cabelo e ela tem uma estratégia. Ela prende esse ovinho, é como se ela utilizasse uma cola, é uma substância lá, uma enzima, uma proteína que cola e não sai. No espaço de 7 dias, 3, 7 dias, dependendo da oleosidade do cabelo, dependendo da temperatura, o piolinho vai nascendo, estoura aquele ovinho e nasce. Então, olha só, eu falei dependendo da temperatura. No calor, eu tenho maior eclosão rompimento desses ovos. É como se eu colocasse assim, vou fazer uma analogia. Eu tenho o ovo da galinha, que no calor eu acelero isso. No frio eu retardo, mas eu tenho piolho o tempo todo. Tá. E por que eu tenho piolho o tempo todo? Porque não é meu filho quem tem piolho, é o teu filho que tem piolho. Olha como é que eu faço. E ele vai brincar com o meu ou com a minha filha. Quando na verdade é o meu ou a minha filha que tem piolho que brincou com o teu e espalhou. Percebe? Eu É, nunca chamo para mim uma responsabilidade que é minha, eu transfiro para alguém ou até mesmo para a escola. é. Toma, cuida. Aí tem um ditado, desculpa a forma grotesca, né? Que nós já ouvimos isso de nossos antepassados, né? Minha avó falava muito isso, a mamãe também. Quem pariu Mateus, que o embale. Não é isso? A responsabilidade é minha, não é da escola. Eu não tenho que deixar o meu filho na escola com piolho e deixar que eles tratem, não. Porque é criança, ela vai brincar com o outro, eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar. E qual é o cuidar, qual é o tratar? Exatamente dessa forma. Pente fino e orientar, não compartilhar. Não é sai para lá. A Fátima fala assim para mim, a minha amiga, minha colega, sai para lá, Júlio, você é piolento. Não, não é isso. Não vamos criar esse bullying na criança. Não tem, se eu perguntar aqui de 10 pessoas, quantas já tiveram ou tem piolho, quase todas vão assumir realmente que nós tivemos piolho. As que Aí não você. assumiram, só não assumiram. Apoia. Porque eu acho que é isso, o ser humano é um ser social. Sim. Então a gente vai fazer essas trocas. E eu acho também que é o seguinte, que principalmente quando você é criança, é, tem esse desejo, né? Assim, a escova dela é mais bonitinha que a minha. Isso Ah, tudo. olha isso aqui, diferente. Perfeito. De repente eles lançam um negócio, né, diferentinho, o boné da moda. Oh, Perfeito. esse cara comprou o boné XYZ, deixa eu ver como é. Que eu acho um pouco também até com fone de ouvido, entendeu? É um tal de Nossa. música aqui, eu já fico pensando, não Quer quero. mais? Olha só, isso aqui, ó. Olha Celular. aí. Como assim? Aí eu brinco nas palestras. O celular pode transmitir piolho? Como, tio? Pode transmitir? Claro que sim. É que nós estamos distantes. Vamos fazer uma selfie? Como é que você faz? Cabeça com cabeça aqui, ó. Hum, Foi? tá. Aqui, para bater a foto, encostei É, minha cabeça ali. é. Aplicou. Ontem eu queria fotografar e depois conversar com o responsável.
no Rio de Janeiro está tendo a Bienal, né? Isso, então o que que acontece? Eu vi, tinha um stand lá de uma tal da editora, e as pessoas estavam colocando um chapéu na cabeça. Pois é. Fátima, nossa, quando eu passei, eu vi ali, eu fiquei doido, eu falei, vou voltar lá. E aí um Essa é a tirava, Bienal do colocava. Piolho. É Bienal do Pior. Aí um tirava, outro colocava para bater a foto lá com o chapéu de Harry Hum, Potter, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, olha a maneira, sem a pessoa saber, de transmitir a pediculose, porque você não sabe se eu tenho piolho. é. E aí, E se foi ali, complicou. estatisticamente vai ter alguém ali que tem, né? Concorda? Num evento desse de grande É, porte, onde tem várias crianças, é é, óbvio. É é. como você falou do uso do capacete em mototáxi. É. Mesma Agora, o coisa. que eu acho, às vezes, é que eles falam assim: nossa, Fátima, você é tão chata, você não quer compartilhar isso, não é? Não? É Não isso. tem isso, Júlia? Tem, claro que tem, ainda mais a criança, né? Por que você não quer compartilhar? E aí é começar a orientar. Porque as Uhum. crianças são os verdadeiros multiplicadores. A criança é extremamente. Há uma pureza ali, Fátima, impressionante. Você conversando com as crianças nas escolas, a criança tira piolho da cabeça dela e fala assim: tio, coloca aí nesse equipamento que você trouxe, que o senhor trouxe para a gente ver o piolho. Eu não. Eu, adulto, eu vou tentar não expor meu filho. Na verdade, eu não quero expor meu filho. Não quero deixar claro que eu não estou cuidando por qualquer razão do meu filho. É, Percebeu? é, é. Essa que é a questão. Uhum. Agora, queria voltar numa coisa aí interessante, Uhum. que é o seguinte: com a minha avó, eu já depois de adulta e tal, eu às vezes chegava assim e falava com ela: vovó, dá uma olhada aqui se não tem piolho, se não Ah, que tem leite. É, maravilha! o que eu queria é o que você falou, Maravilha! né? A hora do cafuné. A hora do Aí, tá vendo? cafuné. Eu sabia que eu não tinha, mas. Então, eu achei essa Legal, ideia Fátima. maravilhosa. Fala um pouquinho aí, como é que os pais podem fazer disso a hora do cafuné e Então, fazer desse combate, dessa prevenção, uma coisa mais ampla, né? Mais pois é. bacana até. Então, olha só. É aquela história, né? Eu cuido do meu e você não cuida do seu. Ou você cuida do seu, eu não cuido do meu, mas eles vão brincar. Complicou já aí, tá certo? Pediculose não é responsabilidade só do Júlio, ou só da Fátima Mesquita, ou só da escola de direção. É uma responsabilidade de todos. É uma praga milenar. É um problema sério, sim, de saúde pública. Essa que é a questão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer. Olha a tua fala, né? É tão gostoso assim, né? Eu vou fazer um trabalho. É gostoso, Fátima, eu me encanto com isso. Um trabalho de cafuné, de aproximar. Nós estamos distantes, Fátima, dos nossos filhos. Nós saímos cedo, chegamos tarde, final de semana, corre, corre. Não, vamos resgatar. Como é que a vovó tinha o tempo dela? A vovó não trabalhava. Não, senhor. Ela tinha seus afazeres também, tanto quanto os nossos. Ué, ela não tinha o tempo de cuidar? Tinha. Você sabia que aquele momento era o colo. É aquilo. Então tem que. Não vou chegar para meu filho, vem cá, vamos sentar para acabar com o piolho. Não, não é isso. Vamos conversar. Coloca-se for uma menina para ela brincar com a bonequinha como se ela estivesse passando o pente na bonequinha também. E aí você fica passando nela, mas conversando, orientando, esclarecendo, numa linguagem bem popular. Não vamos fazer como os primatas fazem. E algumas determinadas aldeias indígenas, como é que fazem? De povos originários, como é que fazem isso? Tira o piolinho e comem. O primata faz isso, o macaco faz isso. Nós não A vamos gente fazer. vê, a Você gente percebe? vê. Então é uma medida educacional. E educar dá trabalho, não é da noite para o dia. No momento em que ela incorpora isso, ela vai por si só passar o pente fino, vai recorrer ao responsável para acabar com a pediculose. E detalhe, vai orientar na própria escola os amiguinhos e amiguinhas. E sabe quem vai ceifar esse processo? Somos nós, pais. É. Porque quando você chega em casa, o meu filho chega em casa,
Poxa, pai, o tio lá falou sobre piolho, qual é o pente fino? Não, pente fino é bobagem, toma isso aqui para resolver. Dá trabalho. E quem É. disse que educar não dá trabalho? Pois é, agora eu queria te falar disso aí, né? Porque o que a gente vê no nosso vídeo, por exemplo, tem muito comentário que é isso, que é, então, eu passei esse produto, aí eu Nossa. vejo lá, ivermectina, e sei lá, remédio, e misturinhas malucas, né? E clínicas especializadas, e tem que comprar o shampoo YZ, e eu sempre fico pensando assim, se tem uma maneira fácil, tranquila, descomplicada, com ingredientes que são nossos conhecidos, que já às vezes a gente já tem em casa, como é que é isso? Você tem aí uma misturinha que é uma misturinha científica, comprovada. Como é que é isso, Júlio? O que eu faço? Pronto, estou aqui com a criança está piolenta. E agora? Então, olha só. Essa medida, o trabalho educacional, ele é trabalhoso. Ele não é da noite para o dia, né? E educar realmente é isso, é um processo. Então, para nós pais, é mais cômodo eu entrar com medicamento. Joguei o produto, vai para a escola. Ô, Fátima, Mesquita, você não tem ideia do que os pais jogam na cabeça da criança. Posso abrir aqui. Pode. Gasolina, gasolina, gasolina. Criolina, lembra? Lembro? Criolina, Cheiro que nem horroroso. deve ser mais usado. E um produto que é uma lata amarela que meus pais, numa ignorância, entenda que ignorância é a falta de conhecimento com relação àquilo e, portanto, nós somos ignorantes para determinadas Somos. coisas, porque não sabemos tudo, estamos muito longe, concorda? Muito bem. Jogava aquele... Olha só, como é que traumatizou? Poc, 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 poc. Colocava uma fralda na nossa cabeça, que é antigamente aquela fralda de pano, e falava assim, ó, vai dormir. E graças a Deus estamos aqui conversando. Esses produtos, pais, mães responsáveis, são extremamente tóxicos. Podem matar, sim, o seu filho ou a sua filha. O nosso couro cabeludo é uma esponja. Imagina o seguinte, pega a esponja de pia, joga um pouco d'água na pia e coloca a esponja assim, acima. O que vai acontecer? A esponja vai absorver, é a mesma coisa do couro cabeludo. E cuidado, não, o doutor não sabe o que está falando, eu tenho uma planta que funciona, resolveu. Pode ter resolvido para o seu filho, como não pode resolver para o meu, porque nós já vimos isso, a escola tem vários depoimentos aí em vídeos. Você vê uma mãe usou um produto que tinha uma caveira que estava escrito produto para piolho de planta, que não tem nada a ver de piolho. O nosso piolho é que chique. O nosso piolho é hematófago, ele chupa o nosso sangue. O piolho da ave é um piolho mordedor, lambedor, ele morde e lambe, o nosso pica e suga. Ela usou na cabeça da filha, resolveu temporariamente, eu vou dizer por quê. A outra usou, infelizmente, a criança foi a óbito. Isso está nas matérias. Muito bem. Com relação às plantas. Não. Planta, se não fizer bem, mal não faz. Não, lê engano. Se planta, se não fizer bem, ela pode matar. Porque nós não sabemos o que estamos usando. Por que não usar a receita da vovó? Receita caseira, pessoal. Pente fino. Olha só, se o teu produto é bom, doutora, por que você me põe um pente fino no teu produto e pede para usar? Simples pergunta. Eu vou usar uma pílula. Claro, pílula é mais cômodo para mim. Olha só, eu uso a pílula, toma, vai para a escola. Beleza. Eu seria desonesto se eu dissesse que não tem efeito sobre os adultos, machos e fêmeas. É verdade. Só que, ao longo de um processo, os piolhos tornaram-se resistentes. Estão bebendo de canudinho esses produtos. E sabe por quê, Fátima? Porque, além de é um ovo, nada penetra nesse ovo e a lente não faz hematofagia. Aí o que acontece? Eu coloquei o produto lá para o meu filho, ou uso tópico ou via oral,
Ele foi para a escola, brincou, se reinfestou. Ele chega em casa, o que eu vou fazer? Novamente o produto. E o que vai acontecer? Tu acha que não Resistência. vai acontecer? Resistência, primeiro, bem colocado. E a outra? Problemas hepáticos, Fátima. Eu vou ter um problema ao longo de um processo com meu filho sem saber. Porque Isso, como é que o isso, organismo dele está reagindo a isso? Não faço a mínima ideia. isso é uma coisa que eu acho interessante, pelo seguinte: nós, dessa faixa etária aqui do cabelo branco, eu vejo muita gente, muita gente fala assim, mas meu pai, minha mãe, minha Isso. avó fizeram isso comigo e eu não morri, eu estou aqui saudável e tal. Então, tem uma coisa que é muito concreta, que é morrer, né? Sim, Ah, sim, eu passei esse, sim. esse, esse inseticida na cabeça, Inseticida, exatamente isso. é, e não morri, estou aqui. Agora, é porque às vezes a pessoa depois desenvolve uma, sei lá, um problema respiratório, Sim, tem uma alergia, um problema de pele, tem um isto. problema, como você falou aí, hepático, né? Um problema no rim, o problema... e a pessoa não faz a ligação, Claro, mas não faz. muitas vezes tem ligação. Com toda certeza. Com toda. Você foi muito. Colocou muito bem, muito feliz. Com certeza. Só que eu não faço essa analogia. Não faço. Não sei Você pensa por assim, ah, quê. coitado, nasceu com um problema É hepático. isso. É Não, isso. você Vê a arrumou história. Vamos eles. sentar, vamos conversar, ver a história. Vamos ver como é que isso está. Você usou um produto? Essa alergia que apareceu, foi o que você fez? Nem lembro, coisa e tal. Nem lembro. Estava com piolho, mas eu joguei lá um produto, resolveu. Tem, um, tem uma. Não é nem produto, né, Fátima? Esse inseticida que você falou aí. Os É. pais estão jogando no shampoo e colocando isso na cabeça das crianças. Ainda? Quer dizer que não é só Ainda lá. não. É. Fátima, eu tive recente agora fora do Rio fazendo um trabalho no evento. Duas médicas levantaram no meio da palestra e falaram: doutor, o que o senhor está falando é uma propriedade. Perdemos duas crianças mês passado porque os pais jogaram o produto na cabeça da criança, sem orientação. Percebe? Você tem uma maneira de reagir diferente da minha, como eu tenho maneira de reagir. Como é que nós vamos. Ah, é um padrão? Não, não é um padrão. Não é a pai, não é a mãe. Tenha atenção, resgata isso. Conversa com o filho, cria esse hábito nele. Não criou o hábito de escovar os dentes? É. Utiliza. Como é que a vovó fazia? A vovó fazia simples. Ela fazia o quê? Pente fino e o quê? Água e vinagre. Proporção. Quanto que põe disso aí? Como é que mistura isso? Um para um, a mesma quantidade que você colocou lá no olhômetro, colocou um pouco de vinagre, coloca um pouco d'água na mesma proporção, Que para fazer vinagre é diluição. esse? Porque hoje tem Qualquer vinagre um. de maçã, vinagre de. É. Maçã, uva, salada mista, quando eu era criança, a gente brincava disso, né? Qualquer um. Qualquer um. Agora, O sabe que por o quê? vinagre tem que ajuda nisso? Excelente, excelente. Vinagre o que é? Ácido acético. Foi? O que esse ácido? Por isso que se faz a diluição. Dizem, eu não sei, que vinagre é até bom para determinado tipo de cabelo, eu não sei. O que o vinagre faz? Ele é assim, ó, como se eu fosse. Tem esse fio, imagina o fio do cabelo. A fêmea colocou a lente presa aqui. O vinagre, como é ácido acético, ele vai romper essa cola. Ele quebra esta cola. Na verdade, ele tem uma propriedade que vai destruir quimicamente isso. E aí, com o pente fino, você retira facilmente e não vai ter o piolho. Porque o pente fino, alguns eles retiram sim, os ovos, nem todos. O de aço ele tem mais resultados para a retirada. Mas se você quiser facilitar, passei o pente fino, retirei os piolhos, pego um copo, coloco um pouco, a proporção a mesma, 2 colheres ou 3 colheres de chá de água e 3 colheres de vinagre, qualquer um, ou 4 colheres, não tem problema. Ou mexi, né, certo? Pego um pedaço de algodão,
molho naquela mistura, naquela solução, vou envolver 3 ou 4 fios de cabelos a pressionar e puxar da base para a ponta. Não é puxar a cabeça da criança machucar, não é isso. É conversar, percebe? Conversando aqui, ó. E aí você vai ver no algodão que vai ter a lente ali, percebeu? Você retira isso facilmente. Os produtos que estão no mercado não têm efeito sobre a lêndia. É como se eu jogasse um veneno no ovo da galinha. Não vai penetrar ali e depois o pintinho vai nascer. Olha só que interessante, Fátima. Você escuta isso da população. Meu filho não tem piolho não, doutor. Doutora, eu não engano vocês. Só tem lêndia morta. Pai, mãe, significa que o couro cabeludo está em piolho lá preso, chupando sangue. É. A lêndia morta que não está morta, significa que o piolho, ela abre a tampa, o piolinho nasceu. E você não está vendo. Percebe? Tá. Então são esses Então, ó, conceitos. vamos fazer um passo a passo. Primeiro, prevenir. Isso, sempre. Que Como? pode ser isso aí, que pode ser uma vez por semana, a hora do cafuné. Vem cá, vamos lá, aquela coisa bacana. No mínimo, tá, Fátima? Só Tá. uma sugestão. No mínimo. Se puder mais, melhor ainda. Mas no mínimo. Final de semana. Tá. Limpou e mantém isso a criança no banho. Tá, legal. Segunda coisa, tá prevenindo, mas mesmo assim aconteceu de pipocar aqui. Agora o que eu faço? A misturinha barata, comprovada, tranquila, não faz mal para a criança, não faz mal para a saúde, não custa uma fortuna nem nada. Então, uma quantidade de água, botou lá, sei lá, um copinho daquele de café, aquele copinho pequeno de café, a xicrinha, Isso. colocou lá, colocou a mesma medida de vinagre, qualquer vinagre. Perfeito. Né? Misturei, molhei no algodão e agora faço esse trabalho com carinho, sem raiva. Isso. Sem machucar. Isso. Alô, mães, alô, pais. E aí vou retirando. O que eu retirei, eu jogo dentro da misturinha, certo? De uma outra mistura, né? Porque você vai colocar o algodão ali, né? De uma outra verdade, mistura. Outra vasilha. Bem colocado, bem colocado. Dois potinhos ali. 2 potes separados, isso. Tá certo? E depois lavo o cabelo. Acabou. Lava o cabelo. Mas o meu cabelo, ele é ondulado, crespo. Usa um condicionador, na minha época era creme rinso ou uma outra coisa, para facilitar a passagem do pente fino. Agora, Fátima, é importante, não há estudos científicos, na verdade, que comprovem isso. Isso é empírico. É empírico, essa receita é empírica. Vovô usa, e nós temos visto isso, e retira a lêndia em função de ser o ácido acético. Certo? Entendi. Diga. A outra coisa é o seguinte, e a outra coisa é não ficar nesse jogo de empurrar a culpa. Perfeito. Assume, bate no peito e fala, aqui em casa, quem cuida dessa cabeleira aqui, dessa família, sou eu, e eu é que vou, e quando aparecer, eu vou combater. Ficar atento. E agora, olha só, uma importante coisa que eu acabei não falando. Quem é que tem mais piolho, que aparece com maior quantidade de piolho? É menino ou é menino? O menino. Tem ideia? Você tem ideia? Eu acho que eu vou chutar pelo tamanho da cabeleira, que as meninas coloquem mais coisa. Foi? E a menina tem um hábito, primeiro, cabelos compridos. Quanto maior o comprimento de cabelo, mais espaço eu tenho para o piolho colocando as lêndias. Se eu for cortando aqui, eu vou diminuindo. Tanto é que eu posso dizer quanto tempo a criança tem piolho pela posição da lêndia no fio do cabelo. Percebeu? Se estiver mais próximo aqui do couro cabeludo, é recente. Se estiver mais lá embaixo, o cabelo está crescendo. As meninas, porque ela tem o hábito de prender o cabelo e você faz ali, sem perceber, sem saber,
piolho agradece, bate palma, muito obrigado, porque você fez um ambiente quente e úmido para ele. Aqui atrás, e onde é que, como é que eu sei que a criança tem piolho? É simples. Coçou, 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 coçou. Começa onde? Na nuca e atrás da orelha. Por que isso? Observa, se você colocar o dedinho atrás da sua orelha, você vai ver que está quente e úmido. Ele adora isso, o ambiente escuro, quente e úmido. Desculpa. Então, as meninas têm maior quantidade do piolho que os meninos. Eu nunca vi, vai ver piolho em cabeça de careca. Não tem. Escorrega, não tem onde ele ficar preso. As meninas... Aí, o que os pais fazem? É aí que vem o problema, né? Traumático. Tem pai que raspa a cabeça e Eu manda ia a perguntar criança. isso aqui agora. O que é isso? Corta o cabelo, raspa, como é que é? Diminuir o comprimento do cabelo e orientar. Olha só, com todo respeito, você está chiquérrima com esse cabelo curtinho. É orientar. Mas meu cabelo vai crescer, minha filha. Você está bonita assim, vai crescer. Crescendo e vamos acompanhar isso. Você vai mesmo ter o cuidado com você. É isso. Vale a pena, então, cortar. Diminuir o comprimento? Sim, claro, claro. E prender depois, está crescendo, prende e orienta a criança a ir para a escola com o cabelo preso. Mas é difícil o que você falou. Realmente, as crianças chegam lá, vão brincar, vão compartilhar, coisa e tal. Tem problema. Chegou Eu em acho casa, pente também fino. que... primeiro, eu acho que foram os adolescentes, agora é todo mundo, né? Todo mundo está muito influenciado aí pelas mídias sociais, né? Sem dúvida. Eu tenho que parecer isso, eu tenho que... E até criança, né? Assim, que isso é uma outra questão complexa e tudo mais, mas eu acho que tem muito isso. Tem as modas, né? Tem o que... É bem complexo mesmo. Eu acho que a pressão sobre elas para agir de uma maneira, para parecer uma coisa, para... Entendeu? Então, o Brasil tem essa história do cabelo comprido, né? Assim, é engraçado, a gente sente mesmo culturalmente o peso dessas coisas, Sim, né? sim. Mas agora eu queria só uma última curiosidade, Júlio. Como é que uma pessoa acorda um dia e fala assim: eu vou me especializar na vida e obra dos piolhos? O que é isso, rapaz? Como é que é isso? O que aconteceu com você? Boa e excelente pergunta, né? Isso foi um processo. Desde a época lá do curso de biologia, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar numa instituição dessa, que é a nossa casa aqui, a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, instituição renomada na pesquisa nacional e internacionalmente, não precisa nem falar. E tive a oportunidade de começar meu estágio aqui. Eu comecei o estágio trabalhando com caramujo, que é um outro coisa também. Você fala, como é que um biólogo faz dessas coisas? E aí vi, né? Porque eu também tive piolho, meus filhos tiveram piolho, né? E vi que não tinha ninguém que pudesse fazer um trabalho desse com relação a um trabalho de divulgação científica, de orientação, de popularização, né? Esclarecimento. Não são os medicamentos, eu tenho que levar esse esclarecimento, né? E vi também que os pais estavam usando os inseticidas na cabeça dos filhos de uma forma, enfim, sem comentário, como nós já falamos. E aí comecei, muito lento, criar esse grupo. Nós criamos aqui na Fiocruz, há muitos anos atrás, há 30 anos eu trabalho com isso, o Disque Piolho. Por que eu criei o Disque Piolho? Para exatamente isso, para popularizar. E aí, você está falando, você está entrevistando o Dr. Piolho. Eu sou o Dr. Piolho. É com muita honra. E aí, as pessoas ligam, eu quero falar com o Dr. Piolho. Você está falando com o Dr. Piolho. Dr. Piolho, o que é bom para isso? Eu falei, bom para isso é um trabalho educacional. Vamos conversar aí? Vamos. Percebe? Então, aí você começa a trabalhar isso, esclarecer. Evidentemente, nós temos os trabalhos de bancada. Qual é o trabalho de bancada? Com os produtos, vendo o que funciona, o que não funciona, o que testa, o que não testa, faz aquilo. Mas o forte realmente é um trabalho educacional, junto com as crianças e os pais. Assusta muito, viu, Fátima?
que os pais estão fazendo, jogando por uma ignorância, como eu já falei, na cabeça dos filhos, né, para resolver esse problema que não resolve. Piolho é praga milenar, e ele veio para ficar, não está brincando não, hein? Eu adorei a nossa conversa. Bom, Se também. bobeasse, eu ficava aqui batendo papo sobre piolho o dia inteiro. Que tem assunto. Mas chega que já está dando coceira, né, Júlio? Fátima, Olha, nós qualquer agradecemos. coisa, pois é, e qualquer coisa que precisar da gente, diga, estamos sempre à disposição para comunicar essas coisas todas.